Olá, pessoal. Hoje a gente está aqui para gravar o nosso podcast, para falar um pouquinho da influência do marketing social no terceiro setor. Como convidada, a gente tem Jaqueline Barrios, nossa ilustre diva, o cabelo dela muito lindo, por sinal. Jaque, se apresenta um pouquinho, você tem liberdade para falar agora, no seu ponto de vista, sinta-se à vontade, é que você está em casa. Ah, legal. Obrigada primeiro pelo convite. Fiquei muito feliz aí em contribuir com esse projeto super legal que é a Ponte à Causa, né? E bom, né? Você tinha me questionado um pouco aqui nos bastidores sobre qual que é a minha influência, né? Como que foi, como que nasceu essa história da Jaque no marketing social, né? Eu acredito que foi desde a infância. Eu sou uma cria da favela, né? Eu sou uma filha de nordestinos, né? Eu sou negra e tenho uma família homoafetiva. Não tem como eu não estar introduzida numa causa social, né? E eu costumo dizer que eu me reconheci nessas causas sociais junto na jornada acadêmica mesmo, no curso de marketing. E eu tô aqui para poder contribuir o máximo que vocês quiserem de mim. Perfeito. Para quem conhece a Jaque, sabe muito bem que ela é uma pessoa muito engajada na causa social, porque isso é o que me cativa muito na Jaque, porque ela fala assim, marketing social, ele vai além da estratégia. Tem pessoas que não sabem o que é cada causa, que não sabem o que é cada coisa, que acham que o marketing social é algo muito complexo. Só que dentro do nosso ambiente familiar, dentro da nossa casa, no nosso nicho, a gente tem a experiência da causa, do marketing social. E é isso que a gente quer trazer um pouquinho hoje, desmistificar essa visão de uma questão estratégica complexa, porque querendo ou não, quando a gente fala do terceiro setor, as ONGs em si, Sim. a gente traz um pouco da complexidade de pessoas que elas veem a necessidade de algo muito rápido, de uma solução de um problema, só que elas vêm às vezes despreparadas, porque, como você disse, são pessoas periféricas, são algumas minorias, pessoas que não tiveram estrutura, muito menos instrução. E quando a gente trabalha esse conceito muito difícil para as ONGs, a gente está complicando. Sim. Você, Jaqueline, como que você acha que o marketing social estava presente na sua vida? Dentro da sua casa, do seu nicho? Ah, e tem uma história bem legal assim para contar, viu, Gabi? Que, como eu disse, meus pais representaram a história de muitos nordestinos, né? Que saíram ali da sua cidade natal no Nordeste para tentar uma vida melhor na Grande São Paulo. E aí meus pais se estabeleceram ali na década de 80, no ABC Paulista. Primeiro foram para uma favela mesmo, ali em Santo André. E aí era um morro, era muita água e era mais difícil até o acesso. E aí depois eles migraram para uma comunidade na Cecília Maria. E eu acho que começou aí, né? Por isso que eu falo que tá muito incutido na minha criação. Por quê? Quando minha mãe e meu pai foi para essa comunidade, nós tínhamos entre 26 e 30 famílias, cada um com seu espaço, com a sua casinha, com o seu barraco, né? E a minha mãe, ela muito incomodada com aquela situação, tinha uma visão... Minha mãe é extraordinária, eu sou suspeita para falar. Porque ela já agia com causas sociais e pensava no coletivo. Quando ela olhou toda aquela comunidade perdida, um barraquinho de 13 por 13, outro de 20 por 20, tinha uma disparidade aí. Então ela falou assim, não, a gente precisa organizar isso. Ela começou a ter consciência e entender, pô, vamos urbanizar. Não tinha, porque ela foi para lá, não tinha esgoto, não tinha luz, né? Não era urbanizado. Então ela lutou com isso. Ela tinha uma fiel escudeira dela, que era a Cleusa, e que juntas elas foram à luta, elas foram à prefeitura para poder entender como urbanizar, como levar energia, e ela conseguiu, cara. Ela brigou muito porque ela enfrentou, porque nessas mudanças de comportamento social, ou de levar aquele indivíduo para um patamar melhor, para uma vida melhor, enfrenta alguns desafios, inclusive de resistência do povo da mudança, porque estão ali, estão no conforto, igual, né, quem mexeu no meu queijo, né? Ninguém quer que mexa no queijinho dele. Tá ali tranquilo. Não consegue ter uma perspectiva de melhoria. E ela já visualizava isso, ela entendia que podia cada um ter sua casinha, com seu terreno, com a sua escritura. E ela queria sair daquela situação e levar o povo. Então ela teve muitas reuniões, a minha mãe trabalhou muito aquele viés da comunicação e de comportamento com a galera, para tentar passar a mensagem e mostrar para eles que era o melhor, né? E daí eu já vi que, assim, tirei muita terra, porque como era morro, precisava regularizar os lotes. Então tinha que tirar as terras. E o pessoal não tinha poder aquisitivo para poder alugar um caminhão e fazer a retirada das terras. A minha mãe
fazia captação de recursos, falava com as empresas, já atuava como se fosse uma grande hub, né? Que a gente fala, Baravasi, que é um cientista, um físico que estuda as redes, né? E ele fala dos hubs. Minha mãe acho que era um grande hub, porque abaixo dela tinha muitas conexões e ela usava essas conexões para quê? Para fazer captação de recurso para um caminhão retirar a terra ali, ou para levar material para um outro que não tinha condições para construir, para sair da madeira, para ir para uma alvenaria. E ela atuava com todos, de forma muito organizada, com as atas, com a escrita. E olha que minha mãe só tem até a 7ª série. Então, acho que eu aprendi, comecei daí, né? Então, dado o momento da minha vida, eu fui a causa. E depois eu fui a ponte, né? Porque atuei também junto com algumas ONGs, atuei com um projeto que chama Mãos de Calcutá, que é um projeto que pega leads, como se fossem os leads, a gente fala de marketing estratégico, né? Porque o marketing social, gente, ela é o marketing de causa, né? Quando a gente pensa em marketing, acha que o marketing é só comercialização e produto. Mas o produto é a causa. Então, a gente até fala quando a ONG, aquela ONG pequena, que está lutando, que está tentando buscar recursos, e é muito difícil, né? É porque ela tem que sair um pouco daquela inércia do só receber, tem que ir atrás. Porque a minha mãe fazia essa captação, ela ia pro ativo, ela não ficava só no receptivo, né? Então, sair dessa mesmice e entender e mostrar que assim, o seu produto é a causa. Então, se o seu produto é a causa, você precisa mostrar para aquela marca a importância da sua causa. E é importante também procurar uma marca que atenda os mesmos quesitos da sua causa. Senão não vai ter sentido. E fazer ela comprar a ideia, né? Acho que é mais ou menos por aí que a gente vai desenvolvendo. Isso é um ponto muito legal que você levantou, Jaque, porque isso praticamente é a alma e o coração do projeto. Quando a gente buscou criar esse projeto, a gente pensou que a sociedade hoje ela está acostumada, quando relacionado ao marketing e à propaganda, dele ser uma ferramenta exclusiva de venda. E não a parte estratégica, que é o que ele realmente é. Você sabe muito bem disso, você fala que o marketing está em tudo. Ele está desde o início do planejamento, a preparação, na conclusão, na execução, e ele está até lá no pós. Sim. A propaganda não, a propaganda ela é limitada a isso. E esse marketing, essa propaganda, ela surge com a intenção de propagar a ideia, diferente do que a pessoa está... Exato. Sociedade, ela está acostumada a entender que a propaganda é algo que eu quero vender. Eu quero estar lá vendendo, só que eu quero promover um pouco mais essa ideia de levar a marca, levar a imagem, de alinhar valores, de alinhar percepções, e assim como você falou, buscar pessoas que têm esse mesmo valor comigo. Então, quando a gente tentou unir esse projeto, foi assim, caramba, por que as pessoas não pegam algo simples, que é a propaganda e a promoção, para levar a imagem? A gente tem ONGs que passam por carência, necessitam, não tem estrutura. Por que a gente não vai buscar um pouco do nosso conhecimento, da nossa ferramenta de marketing, de toda estratégia e ciência que a gente tem, para tentar favorecer esse mercado? Porque são pessoas que necessitam da gente e pode ser do mesmo jeito que a gente usa esse marketing para fazer empresas alavancar, por que não fazer isso com ONGs? A gente tem, de um lado, pessoas que sabem muito bem atuar em casos sociais, resolver esses problemas na parte prática, porque elas cresceram inseridas nesse meio. E do outro lado, a gente tem a pessoa que tem um recurso, tem estrutura, que nesse caso é a empresa, ela está disposta a ajudar, só que ela não sabe como atuar. E o projeto ele surge como isso, tanto que o nome ele é A Ponte e a Causa. Tanto de apontar no sentido de direcionar a causa, tanto no sentido de ser uma ponte, uma interseção, uma união entre essa causa. De juntar a pessoa que necessita de ajuda, que é a ONG, e a pessoa que quer ajudar. Quando a gente junta isso, a gente tem uma eficiência da causa. A gente deixa de ser limitado apenas, quero ser uma ONG que atua no meu bairro e na minha região. Não. Exatamente. A gente vai buscar hub, é que nem você falou. Uma ONG vai interligar na outra, que quando eles verem, eles já estão ligados a grandes players no mercado. Exatamente. Desses grandes players, eles já têm a imagem atrelada a um nicho maior, network estabelecido que consegue atender mais pessoas. Um caso muito interessante que você falou foi no processo que sua mãe mudou para a favela e tudo mais, e era tudo muito difícil. Você acha que as empresas ajudaram nesse processo, querendo ou não? A parte privada teve alguma contribuição? Teve, até. Na verdade, assim, né? Como eu digo, eu falo assim que minha mãe foi uma ONG, né? Nessa situação.
Porque ela interagiu com a comunidade, ela entendeu a necessidade não só dela, mas do coletivo, né? E ela entendeu que eles não tinham recurso, e nem ela tinha recurso, mas ela precisava fazer. Então, ela precisou buscar os patrocinadores para que isso acontecesse. Foi quando ela começou a se envolver, sim, no segundo setor lá, buscar as empresas e conseguir caminhão para tirar a terra, conseguir até material para começar a construção da galera, organizou desfiles, ela promoveu isso também, e ela tinha as atas, tinha as fichas das dores de cada família. Então, as empresas, sim, contribuíram. Só que eu acredito que elas contribuíram porque minha mãe conseguiu ser transparente e persuasiva na causa dela. Ela defendeu a causa dela, né? Ela foi em frente. Então, eu acho que até um exemplo para as pequenas ONGs, como eu falo bastante, né, igual você repetiu agora, delas se unirem a grandes hubs, as hubs das ONGs mesmo, né? Como por exemplo, a gente conhece a Arredondar, que tem formatos de campanhas excepcionais, depois vocês procurem Arredondar para ter alguns insights. Que eles fazem? Eles têm lá o projeto de se unirem a marcas com o mesmo propósito. E se você vai na loja, o consumidor vai numa loja, e é uma loja parceira da ONG, e lá o consumidor fez uma compra lá de R$830. Aí ele fala, vamos ao arredondar para 1.000. Esse valor vai diretamente para a ONG que está necessitando, que tem essa parceria, né? E aí, lógico, que a gente tem que ver as questões tributárias de cada estado e tudo mais. Mas, poxa, é uma causa. É o que a gente fala, ó. O consumidor hoje tem um comportamento diferente no mercado. Ele não é o consumidor de 30 anos, 20 anos, 10 anos, 5 anos atrás já mudou. Então, hoje, o consumidor, ele quer o quê? Ele quer algo a mais do produto. Ele quer algo que dê valor, que tenha valor agregado. Qual que é a história por trás daquela marca? Então, as ONGs se reunirem, pensando em formatos de campanhas, né? Que possam se unir a marcas também, que tem o mesmo significado, que é o mesmo intuito, eu acho que é a grande sacada. E fora que você tem que levar essa ideia, essa causa, o seu produto, de forma muito clara. No seu portal de transparência tem que estar todo o custo lá, tudo que você recebeu ou para onde foi o dinheiro, tem que ser muito transparente. Você tem que perder aquela sensação de que você está pedindo dinheiro. A ONG não está pedindo, não é misericórdia. É movendo a sociedade, principalmente do segundo setor também, a contribuir, porque tem esse movimento da responsabilidade social. As empresas precisam comprar a ideia, porque o consumidor pede mais do que um produto, eles pedem valor, né? É o que tem por trás da marca. Quando, por exemplo, você não se viu no mercado olhando para um produto que não usa teste de animais. É verdade? Eu mesma hoje, eu compro produtos veganos. Né? Eu penso, olha, será que essa marca pensa o mesmo que eu? E fora outras coisas, vários exemplos que a gente pode citar de campanhas que pensam em que é o marketing de causa, né? Que a gente fala, o marketing social. O Mac Dia Feliz, por exemplo. A Hering, quando fala do câncer de mama, que aquele produto... a camiseta foi desenvolvida, né? O produto foi desenvolvido para quem compra, todo aquele valor daquela camiseta vai para as ONGs, né? Tem o direcionamento a Pets, a gente tem um exemplo da Pets, que lá tem os caderninhos, os adesivos ou os calendários, e que você terminou sua compra lá, comprou a ração do seu cachorrinho, aí eles te oferecem um caderninho, você quer levar, esse dinheiro vai para a ONG. Então, assim, é uma causa. E tem uma coisa muito importante também, que era bom dar uma pincelada nisso das ONGs, né? Para prestar atenção. Quando você tem uma causa e você fecha uma parceria com uma marca que também defende a sua causa, você tem que engajar os funcionários da marca. Perfeito. Porque eles precisam vender a ideia também. Aliás, comprar e vender essa ideia, né? Então, acho que indo por esse caminho, que são os primordiais quando a gente fala de marketing de estratégia, que é entender a dor, entender a causa, assumir a sua causa, se apropriar da sua causa e vender essa ideia de causa que atinja o outro para poder, né, proliferar e chegar em mais gente possível. Porque, gente, a meta do marketing social dentro de ONGs é atingir o maior número de pessoas, né, dentro de pessoas carentes aí que precisam ser atendidas pela organização. Então, acho que é bem por isso, né? Perfeito. E aquele negócio, né, Jaque? A gente trabalhar o marketing 3.0, que é uma obra que já não é tão atual. A gente está 5.0 migrando para o 6 já. É uma mudança
constante. Você falou, o consumidor Do de um perfil. ano atrás já não é o mesmo, só que ele é um livro atemporal. Sim. Marketing 3.0 de Kotler, ele fala que o consumidor, ele quer deixar de comprar o produto, ele quer deixar de, nossa, característica, benefícios. Não, eu quero ser entendido como um ser humano. Uhum. O ser humano, ele tem dor, ele tem necessidade, Exatamente. e o que ele mais tem é problemas. Então, isso se torna positivo, é igual você falou. É positivo para a empresa, é positivo para a ONG. Porque entra num caminho e numa relação mútua que vai gerar uma teia de conexão. Uhum. A ONG que ela perde o medo de ficar escondendo, que nem você falou, de pedir esmola, porque a ONG ela não tá pedindo algo que é para ela, porque Não. organização sem fins lucrativos não pode pensar nela. Então, elas pensam em algo social. Coletivo, né? Quando elas perdem esse medo de ficar, eu tenho que ficar restrito ao meu bairro e começam a se juntar a grandes players no mercado, é uma relação mútua onde a ONG vai Sim. ter recurso para ela trabalhar, porque a empresa vai fornecer o que ela precisa, que muitas vezes não vai sair do caixa da empresa, é um direcionamento de imposto, então acaba sendo tranquilo. E a empresa ela vai ter algo positivo relacionado à marca dela. Quando encontra esse meio termo, essa interseção de valor, Exatamente. é positivo para os dois. Entra em vários aspectos diferentes. Se a gente quiser, a gente pode falar sobre endomarketing. Se a gente quiser, a gente fala sobre branding, valor agregado. Sim. Algo que muitas vezes vai te custar muito menos que uma publicação no Instagram, muito menos que um outdoor. Porque através de você falar assim, ONG, eu tenho esse dinheiro, geralmente ele se restringe, agora entrando um pouquinho mais em valores, a 6% Sim, o tributário. Uhum. do valor tributário. Caso você seja enquadrado no lucro real, Uhum. você tem 6% do seu imposto que ele pode ser direcionado à doação. É. Do simples modo que você quiser. Quero doar esse dinheiro. Você tira um gasto, que é um terror para muitos empresários, que é os impostos, e joga para uma ONG. E Fala, na ONG, verdade, toma. Gabriel, assim, você, além disso, você agrega valor à sua marca, né? Porque você se posiciona pensando no coletivo, pensando no cara ali que é o pai de família, que trabalha na sua empresa, né? E assim vai. Então, eu acho que é quase um dominozinho, né? Que alcança todo mundo e é uma rede muito grande de conexões que você deve estar atento a isso, né? E não se preocupar só com pensando no retorno financeiro, mas no posicionamento da marca que no final te dá sustentabilidade, né? Perfeito. É aquele negócio, quando as ONGs começam a trabalhar em apoio com a empresa, isso é um exemplo que a Ambev faz muito bem. Sim. Esse retorno você não investe pensando no endomarketing. Você joga lá, pega a parte do imposto, você jogou para a ONG. Sim. Consequentemente, isso entrando no endomarketing, o funcionário que você vai ter, uma das maiores dores de empresário também hoje, que é ter um funcionário engajado e fidelizado, Sim. vai ser praticamente solucionada, porque ele vai falar assim, caramba, eu não estou trabalhando numa empresa que está preocupada em pagar meu salário todo final do mês. Eu estou trabalhando numa empresa que ela está preocupada com as pessoas do meu bairro, com as crianças, Sim. se elas estão realmente se desenvolvendo, se elas estão tendo uma visão de futuro ou se elas só estão vivendo. Então, quando esse empresário olhar para a esquina e ver o concorrente dele fazendo nada disso, ele vai pensar, caramba, eu sem tirar um tostão do meu bolso, que é, novamente, um dinheiro que ele já teria que gastar, Sim. ele torna a empresa dele com valor agregado, volta naquilo que você falou. E gera uma cadeia muito grande, porque esse funcionário, ele vai entrar numa empresa porque ele quer se identificar com aquele valor daquela marca, isso vai aumentar uma competição. Sim. Aumentando a competição da marca, ela vai ter uma gama enorme de pessoas trabalhando de uma maneira eficiente, profissionais mais qualificados. Você vai ter pessoas de um nível mais elevado ali. E essas pessoas da ONG, elas vão falar assim, caramba, essa empresa, ela tá favorecendo, ela não tá só preocupada com o resultado delas. Ela não tá preocupada só com a venda, ela não tá Muito preocupada mais, só de entregar. Ela tá realmente preocupada em sanar o problema da sociedade. Mas aí uma coisa interessante, a gente falando pra ONG agora, gente, pras ONGs mesmo. Tudo isso que você acabou de relatar, a ONG tem que ter propriedade dessas informações. Porque na hora dela fazer a apresentação da causa dela, do produto dela, ela tem que estar firme no propósito. Tem que esclarecer o propósito, tem que estar transparente, tem que estar ali firme para poder persuadir e vender a sua causa, né? Porque se você não vende a sua causa, se eles não compram a sua causa, não tem nada feito. Então, acho que quem está na linha de frente, inclusive, para falar com as empresas, para levar essa informação às empresas, para levar esse pedido, né? Essa parceria, porque na verdade é parceria que você faz com as marcas, não é? Você não está vendendo produto, você está fazendo uma parceria. Porque hoje é bem lido assim. Quando a sua empresa, a sua marca, ela se reúne a causas sociais,
o retorno é outro. É outro. Porque o movimento é outro, o mercado já é outro, né? É o que a gente acabou de falar, reforço novamente. O consumidor não vê só mais produto, ele quer agregar valor, ele quer saber o que tem para trás da marca. Só que para a ONG conseguir persuadir a marca a comprar a sua ideia, ela tem que estar tudo muito... Aí é onde entra o marketing estratégico, por exemplo. Né? Com as ferramentas e estratégias de marketing, com uma boa persona. Por exemplo, a ONG precisa saber qual que é a persona dela, que é a persona, que tipo de marca ou de cliente, né, que seria, eu preciso alcançar. Eu quero alcançar. É aquele que compra a mesma, que tem a mesma causa que eu, que se identifica comigo, que está na mesma frequência que eu. Então, entender esse mercado, qual que é o mercado, e depois ir para o ativo, buscar com uma boa apresentação, com as suas páginas, por exemplo, a rede social ok, com a sua plataforma web ok, com a transparência ok. E é muito importante, gente, a humanização. Pessoa quer falar com pessoas, querem falar com pessoas. É fato isso. Independente de qual foi o comportamento da sociedade, todo mundo quer falar com pessoas, né? Então, colocar lá os seus casos de sucesso, né? Dentro, gravando e mostrando e apresentando quais foram os retornos que você teve e quanto você contribuiu, quanto você arrecadou, o que foi feito com o que você arrecadou. Você tem que mostrar isso para as marcas, você tem que mostrar isso para os parceiros, porque esses parceiros eles vão servir de indicação para outros. E que outros, aí é onde a sua rede, que eu falo, né, do estudo das redes, aumentam. E quem sabe o dia você não pode ser uma hub. Exato, né? Aquele negócio, quando as ONGs começam a adotar estratégias que deram certo no meio das empresas, por que isso não pode começar a dar certo para as ONGs? Por que a gente não pode se preocupar em querer vender um pouco mais essa ideia? Sim. De sair do conforto, um conforto entre grandes aspas, de ficar limitado àquela sua área. Vamos buscar vender um pouco mais essa ideia, vamos buscar fazer uma análise SWOT, por exemplo, identificar os pontos que a empresa pode melhorar. Vamos trazer essa empresa e colocar as empresas que a gente trouxer num funil de venda. Exatamente. A gente classifica ela, quando ela entrar, ela tem que fazer isso, a gente começa a ter visões estratégicas que, detalhe, muitas ONGs já fazem isso hoje, só que elas fazem sem saber. Volta naquele ponto da sua mãe. Sua mãe fez muita coisa que é matéria de administração, matéria de marketing com excelência. Ela não sabia, mas ela fez. É a mesma situação de ONGs hoje. Elas fazem muito bem algumas, só que elas não sabem o que estão fazendo. Sim. E essas ONGs têm resultados a longo prazo muito viáveis, muito positivos. Sim, exatamente. É que, na verdade, quando você tem consciência, você sabe, quando você se reconhece fazendo, você faz com mais eficiência. Isso é fato, né? Então, assim, eu defendo muito de quem tem que usar as estratégias de marketing mesmo. Como eu falei, a persona tem que utilizar, tem que fazer funil, sim. Tem que entender o seu objetivo, qual que é o seu propósito. Tem que ter um plano de negócios para a ONG, sim. Tem que ter uma boa apresentação. E você tem que, inclusive, você falou da análise SWOT, mas a gente pode usar até o PDCA, por exemplo, que vai analisar processos. Você, dentro da ONG, tem que ter processos para você atingir. E para depois você fazer o monitoramento lá no final e entender se tem que fazer alguma melhoria. Então, nós temos várias ferramentas que podem ser aplicadas, sair do tradicional, sair do receptivo, ir para o ativo, dar a cara a tapa, mostrar, falar com propriedade da sua causa, mostrar o seu produto, para que isso seja convertido. Então, gente, é bom lembrar, a gente está falando aqui para as ONGs, para as pequenas ONGs, que um dia querem ser grandes e querem atingir o maior número de pessoas, né? Beneficiar o maior número de pessoas possíveis, né? E eu acredito que de uma forma muito organizada, atuando com as estratégias de marketing, pensando no produto, a causa, você vai ser ponte para muita coisa. Realmente, quando você se torna ponte para alguém, a ONG ela se tornou ponte. Deu certo, projeto, caramba, aplicou, provou que na prática, o conhecimento empírico que ela tinha e validado pelos testes, você começa a se tornar referência para outras pessoas. Outras ONGs começam a querer falar assim, caramba, eu quero juntar em você, porque Jaqueline, eu vi o que você fez, é muito bom, eu tenho essa causa, quero melhorar nisso, como que eu faço? Sim. Então, para essas pequenas ONGs, é muito importante também elas quererem dar esse pontapé inicial. Porque pode estar muita gente na beira do abismo querendo dar um passo maior, querendo organizar um pouco mais, estruturar, tem algum ponto de melhoria, só que está limitado nessa insegurança. Sim. E você, como propriedade nesse assunto, fica como indicação, o que você acha que essas ONGs podem fazer como melhoria? Você já citou o PDCA, SWOT?
Eu vou falar um exemplo básico, simples, que a gente tem no projeto. A gente tem um projeto chamado Manos de Calcutá, que nós nos desvinculamos de algumas ONGs e acabou sendo um pouco com recursos próprios, mas aí depois ela se transformou numa ONG. E que é bem simples. Para você ter ideia, a gente foi nos postos de saúde, encontrou as enfermeiras-chefes do posto de saúde, que fazia aquele trabalho que faz muito aqui em Prudente, acho que tem em todo o estado de São Paulo, na verdade é um programa, e vai na casa dos enfermos, né, das famílias que vão medicar, vão aplicar injeções, vão verificar estado de saúde, e ali elas conseguem analisar qual que é a família que mais precisa. Então, assim, para você ter ideia, acho que foi o recorde de Mãos de Calcutá, que em 2016 nós conseguimos fazer a entrega de 380 cestas básicas. Mas de forma assertiva. De que forma? O que é essa forma assertiva? Eu fui na fonte. O pessoal do posto ia nas casas. E aí eles faziam as fichas. E eles analisavam. Essa família realmente precisa. Então a gente fazia as entregas das cestas básicas. Óbvio que o pessoal não sabia nem que partia da gente. A gente falava que estava só fazendo a entrega. Então alguns achavam que era de outras ONGs, que achavam que era do governo. Teve mãe achando até que era de pai, que nunca tinha assumido o filho e de repente começou a mandar a cesta básica. Então assim, a gente viveu experiências maravilhosas com essa estratégia de buscar a pessoa certa, de buscar a fonte, que ele podia me dizer quem estava precisando. Que é mais uma vez, é sair do receptivo e ir para o ativo. Isso que eu falo de ir para o ativo. A gente teve que o quê? Visitar os postos, conhecer quem são as enfermeiras responsáveis, né? E conhecer e saber delas, olha, esses nomes aqui realmente precisam para chegar a nossa ajuda, né, a captação para a pessoa certa. Então isso é uma simples estratégia também de atuação, de relacionamento, né? A gente fez um marketing de relacionamento, a gente se relacionou com as pessoas certas para poder ter o recurso, né? E várias outras ferramentas a gente pode utilizar, que a gente pode até fazer um outro pod só para falar de estratégias de marketing para utilizar no marketing social. O Gustavo tá confirmando aí, próximo pod a gente tem que agendar, porque tem muito conteúdo para trabalhar. Isso aí. O projeto, que nem você falou, ele começou já de uma estratégia, foi pesquisa de mercado. Vocês foram a campo, saíram do passivo e buscaram um selo ativo, e tudo começou a rodar por conta disso. Hoje, também entra num ponto que você falou que para mim é a chave de tudo. Quando as ONGs entenderem a respeito da humanização, de usar de storytelling, por exemplo, de contar as histórias. Técnica. Perfeito. Uhum. Elas podem contar histórias humanizadas para falar para as pessoas quais são os problemas e as dores delas. E essas ONGs entendem os problemas e as dores individuais de cada pessoa, de cada cidadão, a ONG ela vai ter um alcance maior. Uhum. Porque isso ela vai estar se conectando com outras pessoas, ela vai ir, por exemplo, na Maria, que era enfermeira do hospital, que conhecia o Cláudio, que era o tio dela, que o Cláudio conhecia. E aí hoje eu falo para você da rede de contatos. A gente tem que saber, tudo é uma questão de troca. Toda rede é uma questão de troca. Se você tá abaixo de mim ali na rede, na minha rede, a gente está trocando algo. Então a gente tem que aproveitar esse momento de troca e tirar do outro que ele pode me oferecer para o outro que ele está precisando receber. Então, acho que ter essa percepção é importante também da ONG, né? E é o que eu falo. Eu sempre repito, gente, a causa você tem que falar com propriedade da sua causa. Você tem que defender a sua causa. Para você defender e falar com propriedade, você precisa conhecer e ir a fundo. Para que o outro, você acreditando nela, o outro vai acreditar. E falar disso de uma forma muito profissional, bem apresentável, de forma transparente e, lógico, apresentando os resultados, né? Porque a gente tem que apresentar números também, né? Tem que ter os indicadores. A gente trabalha com indicadores em ONGs também, né? Você sabe que a gente está falando de ONGs aqui, mas se você me permite falar... Fica à vontade, espaço é seu. Né? Que assim, a gente fala de ONGs, mas eu tive uma experiência muito legal, porque eu também sou acadêmica do curso de marketing, eu estou aí no 5º módulo, né? Sou monitora de projeto interdisciplinar, por isso estou aqui, acredito, também, assim que vocês me conheceram. E o meu trabalho de conclusão de curso, eu quis sair do marketing comercial e entender um pouquinho mais. Quando eu olhei um pouquinho para o meu passado, entendi que eu fazia algo diferente, de forma estratégica, mas o que era? Então, quando eu entrei na academia, eu falei, na faculdade, eu falei, no concurso de marketing, eu falei,
Sabe quando você se reconhece? É isso. E aí, eu vi o tanto de estratégias que eram utilizadas também para desenvolver em projetos sociais ou em escolas, por exemplo. E aí, eu descobri o marketing de causa, que é o marketing social. E aí, me veio, como a gente trabalhava muito, que no primeiro semestre trabalha muito, olha, questão do vestibular, a evasão do ensino médio. Eu falei, gente, por que o pessoal desiste? Aí eu entendi por que o pessoal desiste, porque eu visitei algumas escolas. Terceirão, eu fiz parceiros com vários parceiros no terceirão. E aí eu conheci algumas escolas, né? Inclusive a diretoria de ensino da cidade de Presidente Prudente me auxiliou muito na figura da Gisele, uma fofa. Ela abriu as portas de algumas escolas para mim. E foi fantástico, porque eu pude conversar, entender a realidade, que não era diferente da minha realidade lá atrás. E aí foi onde tive essa conexão. E o meu trabalho de conclusão de curso fala sobre marketing social como uma poderosa ferramenta para reduzir a evasão escolar. Porque quando você usa ferramentas, por exemplo, de marketing de relacionamento, de endomarketing, que é tudo relacionado, de entender o perfil do seu cliente, que no caso na escola e no ambiente escolar é o aluno, de entender o que tem por trás dele, o que a gente pode fazer para retê-lo, para mantê-lo e para mostrar, porque imagina, eu falo isso da escola pública, tá? O que a gente eu falo sempre, acho que você já deve ter me ouvido falar, de que, poxa, a gente tá na periferia, a gente abre a janelinha, a gente não escuta, gente, Tom Jobim, a gente não vê lá o Pão de Açúcar, né? A gente não olha já, nossa, é a Paulista em São Paulo. Não, é um outro cenário. Então, o nosso meio não fala sobre tiro. Um ou outro consegue fugir da curva. De olhar diferente e falar assim, eu preciso ter uma vida diferente do que os meus antepassados tiveram até aqui. Eu preciso de virar a chave, eu preciso sair da curva. Eu preciso ser diferente. São poucos adolescentes que conseguem ter essa visão. Então, eu me interessei por isso e eu entendo hoje, depois de toda a pesquisa e análise, bate-papo nas escolas, que o quão importante são as ferramentas de marketing estratégico para atuações de causas sociais. Porque a causa social é mudança de comportamento, a mudança de visão, é mostrar para o adolescente, né, que ele pode ter uma vida diferente. Que ele não precisa ficar ali na mesmice, repetindo aquele ciclo, que ele pode sonhar. Né? E mostrar um outro mundo para ele. E usando das ferramentas de marketing. Então, aí que eu me encontrei, que eu me reconheci, me identifiquei. E tô super feliz de estar aqui podendo contribuir com vocês. Uma fala muito legal, a gente deu uma conversada disso nos bastidores. Você tem toda uma história, muito linda, por sinal. Essa história te traz onde você está hoje, obviamente, mostra os lugares que você chegou devido a essa história, mas provavelmente na próxima oportunidade que a gente tiver, eu queria que você aprofundasse um pouco, porque eu creio, e que nem você contou, que parte dessa história fez você enxergar a causa, que em muitos momentos dentro do seu ambiente você era a causa, sua mãe se tornou causa, em momentos você passou a ser a ponte, em momentos a sua família, seu pai, ele foi ponte para várias pessoas e oportunidade para muita gente de fora. Sim. Então, como que você acha que é extremamente importante isso, mas como que essas pessoas podem atuar de entender que, caramba, eu tô no ambiente, não é porque o ambiente é desfavorável que eu estou no ambiente irregular. Eu posso estar nesse ambiente, mas eu posso desenvolver essa visão para me tornar ponte, para me tornar uma futura causa. Olha, Gabriel, isso é uma coisa bem complexa, porque já ouviu falar da caverna de Platão? Já, é massa. O despertar é muito individual. E às vezes o adolescente ele não tem a chance do despertar. A gente vive com realidades muito distintas, né? Em todo o Brasil. Eu vou fechar aqui em São Paulo. Né? A gente tem aqui a periferia aqui, atrás um bairro de classe alta. E aí do ladinho aqui, a menos de 2 quilômetros, né? Tem um adolescente com uma realidade totalmente diferente do outro. Então, e esse é um despertar muito individual, né? Eu tenho alguns exemplos, sim, que eu posso trazer no próximo podcast aí, que eu preciso pedir permissão para as pessoas, né, para falar para estudos de caso, que são referências para mim hoje de ter mudado essa perspectiva, de ter saído, de ter virado a chave. Mas eu defendo que é um despertar, é uma saída da caverna de Platão, é muito individual isso. Você precisa querer, você precisa olhar e se incomodar. Na verdade, é isso. É quando você se incomoda com aquela realidade.
Quando você se incomoda com aquela realidade e quer mudar, e aí você pensa, poxa, acho que tem uma luz no fim do túnel, eu posso caminhar diferente. Eu acho que é um pouco disso tudo, do seu despertar, do seu incômodo, que te faz estar onde você está hoje. De não se preocupar só com você, mas seu projeto, Sim. sua causa social, entender tudo isso. E já fica um breve recadinho. Eu disse que eu sou muito seu fã, justamente por tudo isso, porque a nossa história de vida bate muita coisa. A Sim, gente teve ao começo um pouco complexo, mas a gente, diferente de muita gente, não se conformou e falou assim: ah, sim, vamos sofrer com a nossa vida. Não. exatamente. Você, pra mim, hoje é um norte, porque você saiu do seu conforto, buscou fazer coisa, buscou principalmente mudar pela sua família, mudar a vida da sua Sim. família. E isso te entregou um projeto, você galgou um projeto, uma causa social que vem transformando a vida de pessoas. Uhum. Então, desde já, muito obrigado Obrigada. pela sua participação. O podcast hoje ele vai ser um pouquinho disso. Quem sabe uma futura oportunidade a Jaque fala um pouco mais. Quer deixar Falo algum sim. recadinho, Jaque? Ah, eu quero, na verdade, fazer um agradecimento super fofo da minha querida Amari, da Mari Mega Hair, que ela, quando ela viu os nossos posts e tal, falou assim, nossa, já que vai participar de um pod e tal, pod dos meninos, que também é colega de vocês, né? A Mari, ela falou assim, Jaque, vem cá, você precisa de um mimo e tal. Aí ela foi e fez essa trança maravilhosa em mim, que eu adorei, definiu meus cachos, que eu amo, que, né, assumi há pouco tempo meus cachos. E tô super feliz. Então, ó, depois eu vou deixar uma fotinha aqui com o link lá do perfil Perfeito, dela foi no só Instagram. acessar. Gente, ela é maravilhosa, uma super empreendedora, eu tenho super orgulho dela. Perfeito, é isso, gente. Muito obrigado. Por hoje o podcast vai ser um pouquinho disso, mas é aquele gostinho de quero mais. A gente já vai deixar essa oportunidade. Não vamos responder tudo não, né, Jaque? Não, Vamos vamos deixar o deixar. pessoal aproveitar o episódio 2 que tá por É vir. isso aí. Obrigada, gente, pelo Muito convite. obrigado, viu? Jaque. Deus abençoe vocês. Obrigado, gente. Tchau, tchau a todos.